sou jornalista, sou Ariane Abdala. Estou muito feliz de estar aqui para conduzir essa conversa sobre dinheiro ou propósito com o empresário Rubem Ariano. O Rubem é administrador de empresas com pós-graduação em finanças. Passou 18 anos na loucura do mercado financeiro e no início de 2010 ele resolveu desacelerar e tirar um ano sabático. No ano seguinte, de volta ao Brasil, ele analisou o mercado e resolveu se dedicar à área da saúde. Em 2012, fundou o Instituto Horas da Vida, que conecta cerca de 2.000 profissionais e 30 empresas da área de saúde a pessoas carentes assistidas por ONGs reconhecidas no mercado. Entre os apoiadores do projeto estão o médico Drauzio Varela e o maestro João Carlos Martins. Bom, Rubem, eu vou começar te perguntando o que eu tenho mais curiosidade, né? Imagino que as pessoas também, que é como foi esse estalo? O que te deu para você largar 18 anos de mercado financeiro para fazer algo totalmente diferente, buscar algo diferente na sua vida? Obrigado, Ariane. Bom dia a todos. Acho que primeiro uma sensação de dever cumprido, uma sensação de que um ciclo tinha sido terminado e depois uma gratidão, eu acho, né? Junto com ela uma responsabilidade. Uma responsabilidade que não sabia como, mas que me puxava para fazer alguma coisa que tivesse algum impacto social, que eu pudesse devolver de alguma forma a sorte, a luz, enfim, o caminho, ter tido o caminho que eu tinha tido até ali. E eu não sabia como eu falei, mas eu gostaria de fazer alguma coisa que tivesse mais sentido para mim. Isso foi final de 2009, começo de 2010, como você falou. Teve um dia, um momento, assim, uma cena que você sentiu aquele frio na espinha que a gente sente quando a gente percebe que alguma coisa vai ter que mudar, que por mais que aquilo esteja familiar, vai ter que mudar? Você lembra de algum momento? Sim. A gente tinha vendido a empresa para um banco e eu comecei a perceber que não fazia mais parte daquilo ali, até um dia que eu estava passando por um corredor na empresa e parei numa janela e fiquei olhando para o lado de fora e via a vida passando a 1 milhão de quilômetros por hora ali fora. Eu falei, putz, acho que não faço mais parte desse mundo aqui do lado de dentro, aqui trancado. E aí, a partir daquele dia, o meu incômodo aumentou muito. Eu falei, preciso resolver esse troço urgentemente. Me lembro claramente, como se fosse hoje. Eu imagino que uma decisão desse tamanho envolva uma série de outras decisões, né? Porque daí, no momento que você decide sair, você ainda não sabia o que você ia fazer depois. O que foi preciso e o que foi mais difícil nesse processo? Acho que primeiro preciso coragem, né? E aí, para qualquer coisa que você que te obrigue a ir para o desconhecido, né? Não tinha a menor ideia do que eu poderia fazer. Achava que eu não sabia fazer nada além de trabalhar no mercado financeiro. E ainda por cima, para completar, eu tinha ainda um acordo que eu não poderia trabalhar no mercado financeiro caso eu saísse, durante alguns anos, por termos vendido a empresa para um banco. Então, muito medo, mas uma coragem de arriscar. Na verdade, essa coragem é oriunda da vontade de fazer alguma coisa que fizesse mais sentido, sabe? E o que você fez primeiro? Como é que foi? Assim, você avisou que você ia sair? E qual foi o que você fez depois? Como foi a sua vida, essa transição mesmo prática? Assim, como é que era a sua rotina no mercado financeiro? E o que mudou de cara? Acho que a saída foi da forma mais tranquila possível. Depois de 18 anos na mesma empresa, éramos basicamente uma família, na verdade. Muitos amigos e tudo. Então a saída foi da forma que foi uma transição da forma mais suave e feliz possível, do ponto de vista profissional. Não tinha a menor ideia do que eu faria. E meu dia era um dia que eu passava trancado, chegava 7, 8 da manhã, saía 8, 9 da noite e
E não tinha ideia, na verdade, do que tinha aqui para o lado de fora, então, aqui na vida, né? Então, foi muito difícil no começo, mas eu desliguei uma chavinha quando eu decidi que tiraria um ano para cuidar de mim, para fazer reflexões. No começo foi difícil para burro, uma crise de abstinência muito forte, assim, né? Eu estava acostumado com uma determinada rotina que eu tinha que mudar drasticamente para poder viajar, ir para os lugares onde fui e desconectar de tudo e ficar um ano sem pensar em trabalho, vamos dizer assim, só refletindo, na verdade. Quais eram os sintomas dessa crise de abstinência? Como é que ela se manifestava? De vez em quando eu me pegava lendo 2 jornais por dia de novo, 3, 4 revistas por semana. Eu falava, não, calma. E aí me sentia mal também de não estar cumprindo o que eu tinha combinado comigo mesmo. Então, eu resolvi sair. Aí que eu resolvi viajar e passei um mês em Londres, um mês na Mongólia, e aí chorei pra caramba, chorei muito nas minhas reflexões e viajei sozinho, basicamente. Então, é legal, foi super difícil, mas esse tipo de dor, esse tipo de crise, como você colocou, é muito produtivo, muito rico. Antes de falar da sua viagem propriamente dita, como é que foi a reação da sua família, dos seus amigos, quando você falou para as pessoas mais próximas, não da empresa, né, mas que você ia sair? Muita gente almeja trabalhar no mercado financeiro, pensa que quando você trabalha num banco, numa corretora, numa gestora, você está com a vida ganha, né, você não precisa mais se preocupar com nada, e você escolheu sair disso muito jovem. Como foi? Tem todo um status também, né, de você fazer parte desse círculo e de repente você sai sem ter nada para dizer no lugar, né? Você não está saindo, você ainda não tinha todo o projeto que você fez depois. Como é que foi essa reação? Eles tiveram certeza que eu estava louco. Sim, absoluta. Eu tinha 37 anos, mentira, faria 37 anos em março. E de fato, eu trabalhava numa gestora super conhecida e sim, tá louco, muita reflexão antes de sair, mas a minha decisão já tinha sido tomada. Em algum momento você titubeou, depois que você saiu, depois que você já tinha efetivado isso, de você falar, talvez eu não devesse ter feito isso? Não, titubeei muito antes. Perdão. Em 2009, foi muito difícil digerir a minha decisão, mas uma vez tomada, aí sofri, como eu comentei, as crises, mas mais por conta de não saber para onde ir, de querer fazer alguma coisa que fizesse mais sentido para mim, mas não saber o que era. Então isso não foi nada trivial, mas uma vez que eu saí, a decisão foi super tranquila. Eu não titubeei depois. Vamos falar um pouco da sua viagem. Eu queria saber como você escolheu os lugares que você foi. Por que você escolheu esses lugares? E como foi? Assim, o que te trouxe de mais marcante, revelador? Poesia à parte, mas eu acho mais que os lugares me escolheram do que eu os escolhi. Tá? Eu queria tomar bastante Guinness e Londres me parecia um lugar interessante para isso. Tinha alguns amigos que moravam lá e digamos que está bem posicionada geograficamente no mundo, então eu falei, vou começar por aqui. Depois Mongólia, que eu passei um mês na Mongólia, e aí eu sempre curti muito história e de uma forma geral e também pela paisagem, então eu falei, e é um lugar que pouco comum, né, nos destinos, hoje em dia é um tanto mais, 10 anos depois, 9 anos depois, mas naquela época ainda era algo, para mim pelo menos era pouco explorado. Eu falei, acho que vai ser bastante interessante. Eu já tinha viajado um tanto para o Sudeste Asiático e para outros países, então era alguma coisa nova. E lá eu tinha certeza, considerando inclusive densidade demográfica, o tamanho e o tipo de paisagem, acho que eu considerei que seria um lugar legal para reflexão. E eu fui fazendo. Foi demais. Foi demais. Uau, foi bem legal.
O que você viu enquanto você falou, uau, qual foi a cena que você lembrou? Putz, eu fiquei, entre os tombos que eu tomei por lá, eu fiquei uma semana na casa de um povo cazaque, no meio da montanha, assim, isolado, não falava a língua dos caras, e sem comunicação, claro. Está aí outro desafio, né? Você ficar 10 dias, ficar 30 dias, 20 deles com uma comunicação bem precária e 10 deles sem nenhuma comunicação, é um belo desafio. Aí não estou falando só de celular, de WhatsApp, nada, estou falando nenhuma comunicação. Então, é legal, mas é um grande desafio. Então, o UAU é frio do urso, no meio da montanha, na casa de um povo lindo, só coração, mas muito diferente da gente, né? Então, foi muito rico, foi uma experiência muito rica, muito legal. Você teve algum insight, alguma reflexão nesse silêncio todo? Quando você lembra, o que apareceu na sua mente? É interessante isso, a parte do silêncio, né? Porque muito silêncio, né? Muito, em todos os lugares. E não só lá, nos outros países que eu fui também, especialmente quando se viaja sozinho, né? Então você tem bastante tempo para conversar com você mesmo, né? E muitas vezes o que eu sentia, e aí, como eu comentei, batia uma mistura de tristeza com gratidão, com felicidade, né? E aí, às vezes você se pega chorando, eu me pegava chorando, não sabia se era de tristeza ou de felicidade. Aí tristeza, você fala, putz, por que eu demorei tanto tempo para fazer isso daqui? Depois uma gratidão por ter tido a oportunidade de chegar absolutamente duro em São Paulo e ter, com aquela idade, a oportunidade de pensar em algo que devolvesse mais para a sociedade, não fazer. Então, é uma mistura bem louca, assim, bem, que mexe muito com a gente. Como é que nasceu Horas da Vida? Como é que você escolheu primeiro o setor de saúde, né? Porque eu entendi que você não tinha uma referência de para onde você ia. Como é que começou a se desenhar esse projeto? Do nada. Não começou. Na verdade, eu gostava muito do tema. Eu trabalhava numa equipe de gestão de fundos e alguns dos temas de investimento que a gente gostava eram saúde, educação e tecnologia. Então, por que vocês gostavam desses temas? Como oportunidades de investimento. E aí eu, especialmente, isso desde sempre, talvez desde criança, gostava também especialmente saúde, uma atividade que traria algum impacto direto para o ser humano. Tá? Então, mas eram temas que, enquanto no mercado financeiro, a gente considerava oportunos e oportunidades para se investir. Eu falei, vou estudar essa combinação. E aí, em 2011, eu comecei a estudar, não onde investir, mas onde atuar, no que atuar. E em 2012, quando eu me associei com esse médico para fazer uma startup de agendamento de consultas, foi a partir daí que a gente falou, putz, será que essa turma, esses profissionais da saúde que estão aqui dentro da nossa empresa, atendendo pacientes no dia a dia, será que eles não gostariam de doar um pouquinho do horário deles para atender gratuitamente quem não pode pagar? Por isso que eu digo que foi do nada mesmo, foi de uma hora para outra, não teve uma pré-concepção, não teve um planejamento. Tinha uma vontade de fazer alguma coisa que tivesse algum impacto, né? Especialmente do meu lado. Mas a criação em si foi, vamos. A gente ligou para meia dúzia de amigos médicos e quando a gente viu, a gente tinha criado um núcleo de conexão entre quem precisa com quem quer dar um pouquinho do tempo para ajudar. Só para contextualizar quem não sabe, essa startup que foi o seu primeiro investimento foi uma startup, era um site que conectava qualquer pessoa aos profissionais de saúde para marcar consultas. Sim, era basicamente isso. Exatamente isso. E aí você começou a perceber que tinham vários profissionais com horas sobrando. E não só isso, muitos deles a gente ouve muito, e ouviu no começo, ouve muito de alguns, inclusive, como você comentou, o Dr. Drauzio, o Paulo Niemeyer, alguns médicos e doutor Ieda Jatene, dizendo, não, olha, que legal que vocês montaram uma coisa dessa, porque a gente já faz de forma desorganizada. Então a gente percebeu não só que eles
tinham horários disponíveis, mas que em conversas informais, de novo com amigos da área de saúde, eles precisavam de algo que os ajudasse a organizar isso que eles já faziam de forma no dia a dia, de forma desorganizada. Como é que foi o começo, assim, a mudança de vida? A gente está aqui hoje para falar sobre o fim da estabilidade, né? Então você tinha uma vida super estável, pelo que eu entendo, e mudou, ficou ali um período sem saber muito para onde ir, viajando. E aí, como entra essa nova rotina, essa nova dinâmica? O que mudou? E como é que você vê a estabilidade ou a instabilidade na vida que você tinha e hoje? Na verdade, um tempo sem saber nada para onde ir. Então, eu confesso, inclusive, talvez, eu não sei se é uma característica pessoal apenas, ou também tem a ver com essa vontade de fazer alguma coisa diferente mesmo. Eu lidei super bem com o fato de não estar mais no mercado e não ter nenhuma entrada de recurso durante um tanto de tempo, diferente da maioria das pessoas, dos amigos, inclusive, que eu conheço, que passam por um período de muita dificuldade, né, de como é que eu vou lidar com isso. Eu confesso que eu lidei bem, tinha algo que me deixava tranquilo sobre o que eu gostaria de fazer depois. Não é trivial, eu reconheço, e tem uma coisa interessante, que quando me perguntam isso, eu digo que o mais difícil é a divisão do que a gente considera felicidade pelo tempo. Essa relação felicidade por tempo é mais difícil do que não ter uma entrada. Isso pelo menos foi para mim. O que eu quero dizer com isso a gente passa 12, 13, às vezes vira a noite trabalhando, quando está nos nossos trabalhos, e no meu caso no mercado financeiro não era diferente, e a gente considera que a gente é feliz quando a gente está em casa, quando a gente está viajando, quando está com os amigos. Então, a felicidade dividida por aquele tempo pequeno, aquele tempo que resta, essa relação ela é grande, um tempo pequeno e uma felicidade muito grande. E, de repente, a gente se pega, ou eu me peguei, onde eu tinha muito tempo para mim, muito tempo, entre aspas, para ser feliz, né? E aí essa relação ela pode ficar muito pequena, né? A divisão de felicidade por tempo. E muita gente pira, muita gente não sabe o que fazer, tem crise de depressão, etc. E eu confesso que foi diferente no começo, mas eu lidei bem com isso. Mas, pelo que você está falando, eu estou entendendo que é melhor. Você fica feliz mais tempo? Sim. E aí as pessoas piram diante dessa felicidade. Você viu isso acontecer? Vi. Tive amigos que saíram e falaram, e agora o que eu vou fazer da vida? Morreu de felicidade. É super controverso, contraditório, é isso. Agora eu posso fazer o que eu quiser, mas e aí? Não vou ter que trabalhar, não tenho que prestar conta, não tenho que ler mais não sei quantas pesquisas, estudar que nem um louco, vir à noite trabalhando? Mas não é todo mundo que consegue lidar com isso. É muito interessante essa reflexão e me leva a outra pergunta, que é o que é o sucesso para você hoje? E eu tenho curiosidade de saber o que era lá atrás, antes de você entrar no mercado financeiro. Não sei se você desejou entrar no mercado financeiro e tinha isso como sucesso. Então, eu queria entender um pouco o que você vislumbrava sobre carreira antes de começar a trabalhar. O que era o sucesso para você quando você estava trabalhando e tinha o sucesso social e o sucesso financeiro, enfim, o que a gente considera talvez o mínimo denominador comum, né, do mundo material do sucesso. E o que é o sucesso para você hoje? São três estágios bem distintos e curiosos. Quando pequeno, eu queria ser médico. O sucesso era ser médico. São talvez tem aí um objetivo que eu coloquei e que, de alguma forma ou de outra, do qual eu me aproximei. Por que você queria ser médico? Porque eu gostava de pessoas, eu gostava de poder ajudar. Eu tinha na cabeça que ser médico ajudaria as pessoas. Né? A gente tem muito essa referência, especialmente quando a gente está vindo de uma cidade pequena no interior. Então eu tinha isso na cabeça.
adolescente, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Eu quero ir para Wall Street, né, o que a gente tem na cabeça como objetivo quando você imagina mercado financeiro, você imagina. E aí, em um determinado momento, eu me peguei em Wall Street, né, operava mercados internacionais. E aí, falei, putz, e agora, o que é sucesso para mim? O que seria depois? E aí, tem uma coisa muito interessante sobre o que a gente estava ouvindo na palestra anterior, no bate-papo anterior, se quiser, é que hoje sucesso para mim é você poder juntar as duas coisas. É juntar o propósito, né, até a respeito do nosso tema, dinheiro ou propósito? Os dois. Com certeza os dois. Eu ia te perguntar se elas são excludentes? Em hipótese alguma. Tanto que, aliás, o caminho que a gente seguiu nesses 5, 6 anos na área da saúde foi justamente, em um determinado momento, a gente falou, bom, muito bem, Horas da Vida está atendendo, teve essa felicidade de atender bastante gente, acho que por um monte de razões, né, e prêmios e tudo, mas como é que a gente impacta não 60 mil pessoas, mas 60 milhões de pessoas? Como é que a gente leva impacto, leva saúde para mais gente? Justamente juntando as duas coisas, propósito e retorno, até para que isso se retroalimente, seja não só sustentável, mas que isso se espalhe. E foi justamente por aí que a gente caminhou. A gente, a partir da ONG, que caminha e cresce em uma determinada velocidade, para expandir isso e acelerar, a gente criou um negócio social, um investimento de impacto, de tal sorte que a gente tem levado para bastante mais gente, felizmente. Essa é uma discussão que tem acontecido, inclusive a Trip publicou recentemente uma reportagem sobre isso, de qual o real impacto dos negócios de impacto social, né? O que se vê com as pesquisas, enfim, com os resultados, né, os últimos e recentes, tudo isso é muito recente no Brasil, é que o retorno ainda é muito pequeno, o impacto ainda é muito pequeno. Como é que você vê isso? Você realmente acredita que dá para fazer uma coisa transformadora, alguma iniciativa privada com esse viés? Muito mesmo. Sim, os estudos mostram um pouco isso, mas isso tem mudado muito rapidamente. O que eu quero dizer a percepção, e na verdade não é percepção, a mensuração mesmo de impacto com retorno financeiro, ela melhorou muito, ou tem melhorado muito. Aí eu estou falando de um ano para cá, principalmente, que tem aparecido com cada vez maior velocidade soluções que conseguem combinar as duas coisas. Por isso que eu digo, sim, as duas coisas com tranquilidade, sabe? E ampliando um pouco o que você vê, os lugares pelos quais você circula, você vê esse fim da estabilidade, não só no seu universo, então, das escolhas que você fez, e o que as pessoas, os profissionais, precisam ter hoje, na sua opinião, para sobreviver nesse ambiente instável? Se fala muito disso, né? Eu queria saber primeiro se você realmente vê isso na prática, se de fato tem uma mudança tão grande ou se depende do setor. Eu diria que os profissionais precisam ter juízo. O que eu brinco com isso porque é muito legal, é muito gratificante para muita gente, felizmente cada vez mais, aparentemente, causar impacto. Só que se você não tiver estabilidade, se você não tiver recursos, se você não tiver... E aí, veja, não é estabilidade no trabalho, tá? Se você não tiver segurança daquilo que você... para fazer aquele plano, e aí entra ter meta, ter planejamento, etc. Isso é efêmero. Você só querer causar impacto, você só ter um propósito, se não tiver... E aí a brincadeira do juízo, mas é verdade, se não tiver um planejamento, se não pensar no como, isso morre. E aí vai ser
como eu tenho visto e tenho tentado, na medida da minha capacidade, ajudar, é que não fique só numa ideia, numa vontade, e depois as pessoas se arrependam, e aí a gente perdeu, a gente desperdiçou uma coisa muito legal, que era a vontade de fazer diferença, porque não tínhamos plano, entendeu? Eu imagino que, nesse aspecto, sua experiência toda no mercado financeiro tem ajudado no planejamento, no método. Você sentiu isso? Sim, mas na verdade ela, em especial, exatamente sobre esse ponto, ela me ajudou a ter condição de sair. Porque se eu dependesse vamos dizer assim, de algum recurso, de alguma segurança de família, por exemplo, eu não poderia. Então, sim, algum método, algum planejamento, mas acho que foi muito importante para me dar alguma estabilidade para tomada de risco, para poder me planejar e poder pensar um pouco fora da caixa, sabe? Você falou que você quer... Você falou que você quer... que você acredita que dá para juntar o dinheiro com um propósito. Mas tem um limite? Assim, dá para ganhar muito dinheiro que nem pode se ganhar no mercado financeiro com propósito? Não sei te responder. Dá sim. Não, e dá, e cada vez mais dá. Eu acho que a gente vive Acho não, é notório que a gente vive uma mudança importante nos negócios, de uma forma geral, inclusive no tal do mercado financeiro. A gente vive isso e vai demorar um tanto, tá? Algumas áreas, especialmente, aí, novamente, notadamente, o mercado financeiro, vai demorar um tanto para que isso seja genuíno, né? Esse impacto, esse propósito. Mas dá sim, dá para ajudar muita gente e ganhar muita grana. Vou fazer uma última pergunta antes de abrir para a plateia, que é: o que o dinheiro não compra? Paz. Então, agora está aberto para perguntas. Oi, tudo bem? Meu nome é Edilamar, eu sou coordenadora do curso de jornalismo aqui na FAP. Eu queria fazer uma pergunta em relação àquela relação entre propósito, você ter o emprego e ganhar dinheiro, e ter um propósito para isso. Eu acho, hoje em dia, particularmente uma sorte poder sobreviver fazendo o que eu gosto, porque quando a gente considera, até pensando na palestra das tendências, que todas as pesquisas indicam que a gente vai sair que a gente já não vive no mundo do pleno emprego, que cada vez mais não viveremos, porque não vai haver emprego para todo mundo. Então, eu queria saber sua opinião a respeito disso. Quer dizer, isso é mesmo uma possibilidade colocada para todas as pessoas, diante das revoluções que nós estamos vivendo, industrial, tecnológica, do conhecimento, e com a constatação indicada pelas pesquisas de que não vai haver emprego para todo mundo? Não é uma ansiedade, assim, colocar essa ideia de que a pessoa vai conseguir... Hoje em dia parece que é um sonho conseguir um emprego, e conseguir um emprego com propósito, e conseguir um emprego que você seja bem remunerado por isso. Parece ser uma equação quase impossível no mundo contemporâneo, diante da ideia de que não vai haver pleno emprego. Não é impossível, na minha opinião. É muito difícil. Não é... Isso... eu não tenho essa convicção. Eu acho que ter o pleno emprego não é uma utopia. O que precisa e de alguma forma vem acontecendo é uma mudança mesmo como a gente estava comentando, de um lado relacionado não a propósito apenas, mas um senso de justiça, talvez, venha acontecendo nos meios empresariais. Então, sim, como você falou no começo, é uma sorte, é uma luz, uma felicidade poder combinar essas coisas, mas eu acho que com bastante trabalho e cada vez mais com engajamento mesmo da sociedade e defendendo que as pessoas e que as empresas, portanto, como consequência delas, tenham
algum tipo de propósito e busquem algum impacto social, a gente consegue diminuir as desigualdades. E aí, nesse momento, pelo menos trazer um pouco de emprego para mais gente e propósito aliado a isso. Então, sim, é difícil, não é trivial, mas eu acredito que é bem possível. Oi, eu queria fazer uma pergunta, porque eu também estou nesse processo aí de mudar, de buscar propósito. E há 6 meses eu tenho buscado uma posição, né? Eu tenho 17 anos de experiência de varejo, fiz FAP, tenho um MBA, falo línguas, e eu tenho buscado uma posição em ONG e não tenho tido reciprocidade em relação a... Primeiro que está tudo muito estruturado para o terceiro setor, então eu já fiz processos, mas não fui aceita porque não tinha experiência em terceiro setor. Mas eu acho que quando a gente fala de propósito, a questão da energia que a gente coloca nas coisas, do desejo de realizar, é muito maior do que, talvez, a minha formação para isso. E eu tenho dificuldade da questão da remuneração, você está falando que dá para ganhar dinheiro, eu não tenho tido esse tipo de reciprocidade no Brasil, e estou tendo que buscar uma posição fora do país para trabalhar numa ONG, porque eles têm uma cultura para isso diferente que a gente tem. Então, assim, para mim ainda não consigo enxergar a realização do propósito e a manutenção da minha vida, né, de ter um salário que condiz com aquilo que eu preciso para viver, entendeu? Eu ainda acho que isso ainda está inconsistente um pouco. Então, para mim, ainda não entendi como que eu consigo agregar as duas coisas, fazer o que eu gosto e ainda receber remunerada por isso, entendeu? Então, eu queria que você me desse uma orientação a respeito. Você tem toda a razão. Especialmente, não só nos Estados Unidos, na Europa também, o que algumas pessoas chamam de setor de 2,5, né, ou investimentos com impacto social, aí falando bem sobre um aspecto de investimento, de mercado financeiro, é uma classe de ativos já estabelecida, né? Ou seja, as pessoas investem e, portanto, empresas criam outras empresas ou fundos de investimento apoiam, investem, incentivam empresas na área que combinem retorno retorno financeiro e impacto social. Aqui a gente está engatinhando. Então, sim, a sua missão ela é árdua, não é uma coisa fácil, mas tem melhorado. A gente começou isso até o começo desse ano. Eu sentia que nos últimos 3, 4 anos teve muito boca para fora, né? Muita fala e pouca atitude. Então, mudou-se muito pouco do ponto de vista de impacto social, negócio com impacto social. Mas eu acho que não é de uma hora para outra, mas daqui para frente eu gosto de acreditar, talvez, que você deva pelo menos melhorar um pouco. Isso eu estou falando de 2019 mesmo, tá? A gente tem visto cada vez mais e a tecnologia tem ajudado para isso. A gente estava falando um pouco sobre isso, e aí, diferentemente do que eu possa imaginar que a tecnologia vai dificultar e a gente vai ter menos gente, eu acho que a tecnologia vai ajudar. Então, assim, não vai ser fácil para você, como não tem sido para mim, por exemplo, estar nessa área de investimento de impacto social, nem como fundador, muito menos como executivo, que é o que eu estou entendendo, é difícil mesmo, mas tem melhorado. Então, a gente está caminhando agora passos um pouquinho maiores numa direção do que já se tem nos Estados Unidos e também na Europa. Tá? Não desista. Tudo bem, Rubem? Bom dia. Muito legal essa palestra, parabéns. Achei muito legal essa trajetória, acho que é super importante quando você está numa trajetória de conhecimento, de experiência, você se dá conta e vê que não é esse o caminho. E a minha dúvida para você eu tenho um projeto para começar também que visa impacto social, só que é difícil um pouco para mim ainda que não começou e nunca trabalhou na área, no terceiro setor, trabalhei com varejo, hoje em dia sou estagiária aqui do Espaço,
e entender, tipo, e sentir que eu realmente quero trabalhar, por mais que eu queira muito, sabe? Tipo, como é para você realmente sair do mercado financeiro e falar assim, eu realmente quero trabalhar com impacto social e eu sinto que eu preciso. Tipo, essa vontade, por mais que venha de dentro, assumir e falar, eu realmente quero, sabe? Não sei se ficou um pouco claro, mas eu sinto um pouco disso em relação a... Eu quero muito fazer o que eu quero fazer, porque eu sei que consegue conciliar dinheiro e propósito, mas também de assumir e falar assim, tipo, bancar isso, entende? Porque também é uma responsabilidade. Gostei da parte de responsabilidade. Ter isso presente é muito importante. Na verdade, ter isso presente é o que eu comentei antes, ter esse juízo, né? Ter essa responsabilidade, ela é essencial para que a sua vontade ela pare de pé. Porque senão vira só uma vontade e você não vai ter alicerce para isso, tá? Putz, é punk você tomar essa decisão. Porque isso que nós estamos falando, por exemplo, da nossa amiga que quer trabalhar em algo que faça mais sentido, que ela consiga ter um cargo de executivo ou ter um determinado tipo de retorno, é bem difícil você tomar isso daí, tomar essa decisão, você aceitar isso que você vai fazer. Precisa muita coragem, é difícil sim, mas o importante é ter um plano, não simplesmente ir. Às vezes você não precisa nem ter tudo pronto, eu não tinha, por exemplo. Tá? Mas assim, ter minimamente saber, putz, eu vou trabalhar e vou investir um pedaço do meu tempo no terceiro setor ou em algo que faça sentido para mim, enquanto eu vou avaliando as duas coisas, sabe? Porque só ir sem ter um alicerce pode significar um fracasso. Então é coragem para ir, mas com responsabilidade, como você colocou. Bom dia. Eu gostaria de saber melhor como que funciona a parte do dinheiro no seu projeto, assim. Da onde que vem o dinheiro? Porque, pelo que eu entendi, é mais ou menos um site. Eu não sei se eu entendi mal. Também explicar mais o projeto, porque eu entendi é meio um site que reúne os médicos com pessoas com necessidade. Aonde que entra o dinheiro nisso? E também se vocês têm esse plano de investir o dinheiro que vocês ganharam em outros projetos também, com esse cunho mais social. É isso. Obrigada. Imagina. Primeiro, a mecânica, de uma forma como você colocou, ela tá correta. Tá? Uma linguagem mais contemporânea, seria um marketplace que coordena essas demandas de outras 12 ONGs. Aí a gente tem a triagem social ou socioeconômica, se quiser. A gente tem a certeza, a segurança de que a gente atende alguém que não pode, que não tem acesso. Tá? Então, no começo a gente quebrou a cabeça para desenhar isso, porque como é que a gente sabe que a pessoa que vai passar no médico voluntário, que de fato ela precisa. Então, quebrando a cabeça, com a ajuda de amigos, padrinhos, como o próprio Gilberto de Menstein, que nos ajudou bastante no começo, a gente chegou a essa conclusão que essas pessoas viriam de outras ONGs reconhecidas, com todos os critérios de auditoria, etc., para poder fazer parte de quem recebe. E do lado de cá, profissionais, laboratórios, que doam exames, óticas, que doam óculos. A gente faz mutirões aos fins de semana, alguns durante a semana também, que criancinhas já saem com os óculos doados. Então, é um marketplace, um hub, né, que conecta todos esses atores. Em um determinado momento, no começo foi família e amigos mesmo, a gente fez com a cara e com a coragem, financiado por nós mesmos. Mas uma certeza é que nós não vamos estar lá, João e eu, que é o meu sócio que fundou junto comigo, que a gente não vai estar lá para trazer os amigos e para, inclusive, investir o nosso próprio dinheiro para manutenção. Então, a gente decidiu, a gente quebrou a cabeça novamente, agora para lançar projetos para o Horas da Vida, projetos que são comprados por empresas
que apoiam uma determinada comunidade, têm uma visibilidade, um tanto de mídia espontânea, um tanto de visibilidade, e deixam uma taxinha de administração por Horas da Vida. Então, sim, tem doações, elas continuam, as doações de pessoas físicas, as nossas próprias, mas a gente desenhou uma série de projetos, produtos que a gente vende para empresas, não com voluntários, tá? Voluntários sempre atendem gratuitamente, a gente contrata outros profissionais, às vezes não só da área da saúde, e a gente empacota isso, o Horas da Vida empacota isso, e vende para empresas para poder ficar com um pouquinho de taxa de administração. Isso é de uma forma, tem detalhes, na verdade, tem desdobramentos sobre esses produtos, tem variações, mas de uma forma mais sucinta, são essas duas formas, doações de pessoas físicas e patrocínios e compras de produtos que a gente desenhou para ele continuar, para ele se perpetuar quando nós não estivermos mais aqui. Não pode ser dependente de nós. Um pedaço que eu me esqueci, desculpa, sim, a gente faz um tipo de, não só doação financeira, aí eu estou falando nós, pessoas físicas, tá? Não por meio do Instituto, alguma doação financeira também, mas eu procuro, como a maior parte do meu tempo é destinado à empresa de impacto social, chama Filó, que nasceu do Horas da Vida para expandir o impacto, tá? E para o Horas da Vida, ainda a parte financeira e também o nosso tempo a gente doa para outros projetos, para tentar trazer um pouco de governança, ajudar um pouco, tentar evitar os tombos que a gente já tomou nesses 6, 7 anos, tentar evitar que outras ONGs ou mesmo outros negócios com impacto social possam aprender um pouquinho com o nosso aprendizado. Então tem a parte não só financeira, mas um pouco do nosso tempo também. Bom dia. Quando você conta um pouquinho da sua trajetória e a gente vê, por exemplo, o título aqui da palestra, quando a gente fala em escolher, eu vejo que a gente está muito num lugar de privilégio. É isso mesmo? É para quem tem esse privilégio, pode escolher, ou você acha que é para todo mundo? Sim, é um privilégio. Não é para todo mundo, mas pode ser para todo mundo. Eu acho que quem tem o privilégio, junto com isso vem, e aí é o meu sentimento, tá? E o que me moveu, vem uma obrigação, tá? Uma responsabilidade e uma obrigação. Aí envolve senso de gratidão, aí tem um monte de coisas envolvidas. Não é para todo mundo, mas pode ser, como eu falei. O que eu quero dizer se quem pode, ou quem puder, fizer um pouquinho, no conjunto, a gente ajuda muita gente. Então, e aí a gente, com o apoio de tecnologia, com o apoio cada vez mais dessa conscientização, a gente consegue dar também a oportunidade para quem não tem tanto acesso, fazer um pouco de acordo com o propósito deles. E eu tenho me surpreendido cada vez mais, e é muito feliz, eu brinco fazendo até uma alusão ao mercado financeiro, é uma outra taxa de retorno que a gente tem, sabe? E aí eu tenho me surpreendido cada vez mais com a vontade das pessoas. É muito motivador, assim, é muito gratificante. Então, e aí, das pessoas que nem têm tanta condição, na maior parte das vezes é de onde a gente vê a maior garra, a gente vê a maior vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? É fantástico. Bom dia, meu nome é Vânia, nós somos agente socioambiental formada pela Uma Paz. E assim, eu tenho intenção de fazer um projeto que pega a parte cultural, que no caso ela faz audiovisual, e eu sou paisagista, né? E eu trabalho com horta urbana. Então eu quero fazer um projeto que tenha a parte cultural e que venha essa parte do ambiental. Eu queria saber
se vocês estão abertos, no caso de uma parceria, porque assim, eu tenho intenção de fazer, como você falou, que tem um mutirão, pegar um espaço, colocar o audiovisual, um documentário. No caso, nós somos da Zona Leste, não é Zona Leste, é Zona Leste, estamos perdidos lá. Existe um impacto ambiental muito grande na região que a gente mora, então a intenção é um documentário mostrando, principalmente a questão de ocupação desordenada, que lá é campeã, né? A parte de lixo, e dentro desse espaço colocar a parte de saúde, entendeu? Porque é uma área muito carente, né? Então, é um projeto que eu venho trabalhando, que eu espero que até o ano que vem a gente consiga colocar, né? E se vocês estão abertos para projeto novo, como que eu faço, né? Que a minha intenção é estar conseguindo parceria, entendeu? Claro. Primeiro, parabéns. Parabéns pela atitude, pela vontade. Sim, a gente está sempre super aberto. A gente tem um cuidado, e aí entra um pouco nessa história de responsabilidade que a gente está falando, a gente tem um cuidado grande com foco. O que eu quero dizer e a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque a vontade de ajudar então, e a gente acha que pode fazer tudo e não dá. Então, assim, tendo uma conexão com saúde ou educação para a saúde, que é o caso, com certeza a gente está sempre aberto para ajudar. Então, vai ser um prazer. Bom, a gente vai ter que encerrar. Rubem, obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada pela presença. Um prazer. Foi ótimo te ouvir. Obrigada a todos pela presença.